Depois, número 2, FAURGS 2017, TJ, analista judiciário, área administrativa, aqui no nosso curso de 1000 questões comentadas para o concurso de oficial de justiça. Então, o infrator prefere pagar a multa a perder o documento de habilitação. Anotou os dados de quem presenciou o crime. O relatório comunica as demandas aos gestores. Se substituíssemos as palavras sublinhadas por pronomes oblíquos, me, te, se, nos, vos, o, a e lhe. Não esquece, olha só, a FAURGS adora no grupinho de pronomes oblíquos átonos, né, o a e o lhe. Cuidado com esse cara, porque todo mundo diz, e o lhe é objeto indireto. Toma cuidado, o lhe pode ser objeto indireto, complemento nominal ou adjunto adnominal. Tá? O o e o a normalmente são objetos diretos. Lembrando que a gente faz, né, justamente a prova real para ver se o o e o a são objetos diretos. Lembra que eles seriam equivalentes ao ele ou, obviamente, o ela, mas do linguajar coloquial. Não esquece disso, tá? Já o lhe pode ser um objeto indireto, ele pode ser um complemento nominal, um adjunto adnominal. Mas o lhe, tá? Objeto indireto, principalmente, que as pessoas utilizam bastante, é aquele lhe que tem o valor de a ele, ou a ela, ou a eles, ou a elas. Percebe que aqui eu não coloquei aspas, diferente daqui. Por quê? Porque eu não posso substituir esse o ou a por ele ou ela. Isso aqui é mera identificação. Já o lhe, com o valor de a ele, a ela, a eles e a elas, eu posso substituir. Claro, lhe ou lhes, né? O lhes seria por a eles, a elas, o lhe, a ele, a ela. Fechou? Muito bem, então ele quer substituir por pronomes oblíquos átonos, tá? Aí pergunta, qual das alternativas apresentaria todas as sentenças gramaticalmente corretas? Bom, vamos lá, tá? Ó, o infrator, né, prefere pagar a multa a perder-lhe, né? Que seria perder o documento de habilitação. Tá, mas espera aí. Perder o quê? Perder o documento de habilitação. Seria, ó, documento de habilitação, mesma coisa que o ele do linguajar coloquial. Então, na verdade, o pronome oblíquo átono que eu vou utilizar ali é o o, tá? É o o. Então, não o lhe. Já cai fora a letra A de Argentina, nem precisa analisar as demais. A letra B diz assim, ó, infrator prefere pagar a multa, né, a perdê-lo. Perder o quê? O documento de habilitação, ó. Perder, tá aqui. Aí tu vai dizer, mas Marques, fale, por que que ficou perdê-lo? Por que não ficou perder o, por exemplo, tá? Porque lembra que quando a gente tem uma forma enclítica, uma ênclise, se o meu verbo terminar em R, S ou Z, e aí eu vou adicionar o meu pronome oblíquo átono, o, a, os, as, antes do o, a, os e as, eu coloco um L, um Lzinho, e eu vou cortar o R, o S ou o Z. Então percebe, tu tinha ali, ó, perder mais o, que era o nosso documento, né? Só que agora na forma de pronome oblíquo átono. Então perder mais o, beleza? Perder mais o. Perder termina em R. Opa, corto o R, coloco o Lzinho, perdê-lo. Marques, por que que ganhou um acento? Por que que perdê-lo ficou com acento? Porque é uma oxítona terminada em E. Como assim, Marques? Perdê-lo é uma oxítona? Não é paroxítona, é oxítona. Oxítona terminada em E, por isso que é acentuada. Não esquece que a forma enclítica, em termos de regra de acentuação, a gente ignora o que aparece ali na forma do pronome, tá, gente? Então, vê o que vem até o hífen, tá? Até o hífen. Então, ó, perdê-lo, comprá-lo, e assim vai. Fechou? Muito bem. Então, a primeira está certa. Depois, a número 2, anotou os dados de quem o presenciou. Então, na forma original, nós temos anotou os dados de quem presenciou o quê? O crime. O crime seria um objeto direto. Muito bem. Então, mesma coisa que presenciou ele do linguajar coloquial. Presenciou
o, né? Tá? Presenciou o crime. Então, mas Marques, por que ficou, anotou os dados de quem o presenciou e não de quem presenciou o? Por que é uma prócrise agora e não uma ênclise? Por que o pronome vem antes do verbo? Anota aí. Porque nós temos o quem. O quem. E o quem é um pronome. Tá, e aí é que pronome é uma partícula atrativa. Pronome puxa pronome, lembra disso, tá? Então é o quem que está puxando o pronome oblíquo átono o ali para pertinho dele, obrigando aqui uma próclise e não uma ênclise, tá? Tá perfeito também, né? Anotou os dados de quem o presenciou. E o relatório, vamos ver, o relatório comunica o quê? As demandas, ó, comunica o quê? As demandas. As demandas é um objeto direto, então se eu fosse colocar as demandas na forma pronominal, seria as. Beleza? Agora, demanda a quem? Aos gestores. Aos gestores. Muito bem. Então, demanda aos gestores. Aos gestores seria o meu objeto indireto. Opa! Objeto indireto, né? Objeto indireto na forma pronominal vai ser o lhe. Tá? Então, olha só, o relatório, né? Comunica o quê? As demandas a quem? Aos gestores. Lembra? Ó, comunica a ele, a ela, a eles e a elas, ó, tá? Quando vem na forma do plural. Portanto, o relatório comunica as demandas, objeto direto, a quem? A eles, comunica-lhes as demandas. Perfeito também. Portanto, a alternativa correta aqui só pode ser a letra B de Brasil, tá? Depois, a letra C ali já começa errado, porque ele fala a perder ele, é o que eu te falei. Ó, isso aqui, o ele, é do linguajar coloquial. A gramática não aceita isso. Toma cuidado. Quando é objeto direto, na forma de pronome oblíquo átono, não esquece. O, a, os e as. Depois, a letra D, o infrator prefere pagar a multa a perder no. Aqui ele colocou o N, tá? Aqui também muita gente pergunta, Marques, quando é que eu coloco o N, né, antes ali? É quando o meu verbo, obviamente, eu tenho uma ênclise, tá? E quando o meu verbo terminar em ão, oin ou eme. Ão, oin ou eme. Aí sim, aí antes do pronome oblíquo átono o, a gente coloca um Nzinho. Então, se eu tivesse assim, ó, dão mais o o, como é que ficaria? Dão no. Tá? Venderam na. Se o meu verbo terminar em ão, oin ou eme, aí a gente adiciona um Nzinho ali na forma enclítica antes do pronome oblíquo átono o, a, os e as. Fechou? Muito bem. Depois, então aqui já está errado, porque é perder lo, né? Perder lo, desculpa, né? A gente corta o R e coloca o Lzinho. É aquele caso do R, S ou Z. E a letra E diz assim, ó, o infrator prefere pagar a multa a perder-lo, já está errado, né? Não cortou o R, ele é perder-lo, como vimos previamente. Portanto, a alternativa correta aqui, gabarito, letra B de Brasil. Very superstitious.